Fala pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho aqui a respeito de índices, então. Eu falei para vocês que esse é um conteúdo importante, então vocês precisam ver sobre isso aqui. Vou falar aqui rapidinho então com vocês, né, para vocês depois conseguirem acompanhar o material. Então, isso aqui que nós vamos ver, né? O que são os índices então? Quando nós temos aqui uma consulta qualquer, como essa que está aqui na tela, o procedimento para o SGBD recuperar esses dados é que ele vai, né, lá no sistema operacional, solicita isso para o SO, o SO vai lá no HD e recupera esses dados. E existem algumas maneiras, né, de fazer isso. Como que isso acontece internamente, né, e como que isso pode ser feito de maneira mais eficiente. Eficiente em termos de tempo de processamento, né? Porque quando nós falamos de eficiência, nós falamos de tempo de processamento e de uso de memória também, tá? E aqui nós estamos falando em tempo de processamento. Acho que vocês conseguem imaginar que quando algo é requisitado do banco, imagina você que nós temos lá um bloco contendo vários registros, aí vocês devem se lembrar lá da nossa aula sobre representação de dados, né? O que são blocos e o que são registros. Então, se você pensar que nós temos uma tabela lá dentro de um bloco desse, para buscar isso, né, buscar um determinado dado, todo aquele conjunto de dados tem que ser recuperado para a memória e ser feita uma comparação lá dentro. Então, imagina que você tem lá um cadastro de clientes lá com, sei lá, 1 milhão de registros e você quer procurar o cliente Alan lá dentro. Você tem que recuperar tudo aquilo na memória, certo? E depois procurar o Alan lá dentro. Isso pode ser muito dispendioso em termos de custo computacional, né? E existem estratégias para se melhorar esse tempo dessa busca. Uma forma é tendo essa estrutura que nós estamos vendo aqui. Antes de se buscar lá no bloco com os registros, nós temos um índice que direciona essa busca. Tá? Então essa é a função do índice aqui. O índice, nós temos vários tipos de índice, tá? Índices simples, secundários, tabela, tipo de árvore. E essa é uma área dentro do banco de dados só a respeito de criação de novos tipos de índices, otimização dos índices, tá? Essa é uma área bem, bem grande. O tipo mais fácil, mais simples, né, é um índice de arquivos já classificados aqui. E com esses arquivos nós fazemos aqui o que nós chamamos dos índices densos. É o tipo de índice mais simples que tem. Eu vou falar para vocês aqui dois tipos, né, que já é suficiente para vocês entenderem o conteúdo aí e entenderem a complexidade e entender como que isso se dá. Os índices densos, nós temos um arquivo, um arquivo que é usado antes da busca, que ele tem um ponteiro para cada dado armazenado. Então imagina que esses números aqui, 10 até 80, estes são os valores das chaves de uma determinada tabela. Vamos pensar na nossa tabela cliente mesmo, e nós temos lá a chave ou o código do cliente. E o que está dizendo aqui? Que para cada chave, isso aqui é assim, cada chave dessa daqui, eu tenho lá nesse meu arquivo armazenado o endereço, por assim dizer, lá no disco de onde o registro dessa chave 10 ela está presente. Então, se eu tenho que fazer uma busca lá em 1 milhão de clientes lá, em vez de eu recuperar o 1 milhão e depois comparar qual que é a chave 10, para depois eu ir lá e extrair o nome, o endereço, o telefone e tudo mais, eu tenho um arquivo anterior que eu comparo pela chave só, né? E ela já me dá a localização desse dado lá no disco, então eu vou lá e busco os dados dele. Então o que eu trago para a memória vai ser já o dado que eu queria, né? Eu tenho um tempo de processamento mais rápido para isso, porque eu não tenho que trazer tudo e buscar dentro de uma outra lista mais complexa. Eu faço uma busca mais simples aqui e buscar isso aqui nesse arquivo denso, eu tenho até estratégias para buscar isso de maneira mais rápida. Vocês devem se lembrar dos algoritmos de busca, né, lá em estrutura de dados, que você tem várias estratégias de busca dentro de uma lista, né, e se essa lista se ela é já ordenada, tem uma estratégia, se ela não é, e aí você tem formas de buscar isso em árvores também, e é por isso que a gente tem outros tipos de índice aqui como árvore, né, então aí vocês conseguem já ter essa ideia do funcionamento disso aqui, assim que isso funciona, tá? E recebe esse nome, né, porque
cada chave lá no arquivo está representada, cada chave na sua tabela tem uma representação no seu índice. Só que, quando você tem uma tabela muito grande, esse índice pode ficar muito grande e isso pode ficar inviável de ser feito disso aqui, porque você tem o custo computacional de leitura do índice também, né? E também de utilização de memória dele. Então, nesses casos, a gente tem os índices esparsos. Os índices esparsos, ele não tem uma correspondência exata para cada campo lá, para cada linha. Ele tem a correspondência por faixas de valores, como esses daqui. Eu tenho aqui na esquerda o meu índice, né? Aqui na direita a minha tabela. Então, por exemplo, do 10 ao 20 eu tenho aqui o endereço do início, aí daqui do 30 ao 40 o início desse bloco de registro. Então eu consigo já assim melhorar com uma parte dos dados apenas, tá? Então é mais ou menos assim que funciona índice. Quando a gente usa isso aqui, você consegue, essa é a maneira mais eficiente a princípio de melhorar, tá, as nossas consultas. E aí nós temos vários tipos de índice ainda para serem, que vocês podem ver. Nós vamos ter aqui outras questões e vocês vão ter aqui mais para frente algumas especificidades dos índices que a gente apresenta aqui. Eu vou pular o slide lá para o fim, para vocês verem aqui como que a gente cria isso, né? Então aqui está a sintaxe do índice, da criação do índice, né? Então é create index, tá? E depois o nome. Não sei se vocês lembram de como que a gente lê essa sintaxe aqui, né? Onde está entre colchetes assim, ele é optativo, não é obrigatório ter. Então esse unique não precisa ter, esse using não precisa. Isso aqui é quando a gente quer falar qual tipo de índice que vai ser feito, né? Então essa é a sintaxe. E aí existem vários tipos de índice que vocês podem utilizar. Isso vale a pena dar uma olhada na documentação da ferramenta que você está utilizando, né? Porque para ver quais índices que são suportados. E nós temos também algumas especificidades a respeito de índice, tá? Que é bom vocês saberem. Não é sempre que um índice ele pode ou que ele deve ser utilizado, tá? O índice ele tem que ser usado em consultas em que a comparação é simples, que não tem conta com ela, ou quando não está dentro de um join, então tem algumas regrinhas que devem ser seguidas, e na próxima aula, que é a aula a respeito de otimização de consulta, vocês vão ver mais a respeito disso, tá joia?